Meus queridos alunos, a todos o meu bom dia. Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo em paz com vocês, tá? Saudades enormes de cada um de vocês, de nós estarmos juntos, nos congratulando, mesmo que de maneira virtual, mas todos nós estamos juntos nesse momento tão difícil, né, para todos nós, tá? E eu quero com muita alegria desejar a todos, sejam muito bem-vindos para o nosso terceiro bimestre, os nossos conteúdos de geografia. Bem verdade que semana passada nós não tivemos aula, vocês sabem, né, o motivo, mas já estamos aí de volta, tá? No páreo, para que tudo dê certo. E assim nós estaremos seguindo com a nossa aula, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos lá? Módulo 17. Olha só onde nós já chegamos, né? Módulo 17. Vamos juntos construir novos saberes em geografia. Vamos lá. O nosso conteúdo de hoje, né, é um conteúdo simples, tá? Um conteúdo fácil, que são as questões ambientais. Quando nós falamos das questões ambientais, já notem isso aí, tá? É preciso que eu identifique que existem os problemas ambientais locais e existem os problemas ambientais globais. Como assim, professor? Ora bolas. Não é possível que se eu jogar um papel de goma, né, no chão, aquilo ali vai acabar com o planeta, vai matar as espécies. Não, é óbvio que não. Mas quando nós lidamos com problemas de lixo urbano, isso pode causar enchentes na minha cidade, né? Pode causar um problema onde eu moro, onde eu vivo. Então, isso seria um problema local. Quando nós tratamos de poluição do ar, né, derretimento das camadas de gelo, entre tantas outras coisas, aí sim, são problemas ambientais globais. São problemas que todo o planeta vai sentir, de uma forma às vezes direta e outra de maneira mais indireta. Mas todo o ecossistema do mundo vai ser perceptível a essas mudanças climáticas. Então, nós vamos começar agora por alguns dos problemas ambientais urbanos, alguns dos problemas que ocorrem nas cidades. E quais seriam alguns desses problemas? Vamos lá. Primeiro, simples, né? A poluição do ar, que vai iniciar lá com a Revolução Industrial, na Inglaterra, no século XVIII, nós já estudamos sobre isso, né? E vai se agravar no decorrer dos avanços dessa indústria por todo o planeta. Hoje você vai ter lugares, né, que, como na Índia, em algumas cidades, até mesmo São Paulo, né, e tantas outras grandes cidades que são bastante industrializadas, que se você passar um dia na rua, andando, resolvendo problemas, coisas do tipo, você vai ingerir, né, inalar de gases poluentes o equivalente a um maço de cigarro. Olha só que dado tão espantoso. Então, se você observar bem, isso é algo muito preocupante. E as cidades no mundo, elas precisam ter uma organização, elas precisam ter uma ordem e um projeto para a solução dessa poluição do ar. Afinal de contas, não é possível que a gente consiga, né, olhar para essa situação e deixar que isso cada vez mais piore. Então, a poluição do ar é um dos problemas, principalmente para as nossas cidades, tá bom? O segundo problema, que é aqui, letra B, página 173, é a inversão térmica. O que é a inversão térmica? Preste atenção nisso aqui. Ó. Nas minhas cidades, eu tenho normalmente um ar quente, né? Esse ar quente sobe, e lá em cima eu tenho um ar mais frio. Então, nisso, ó, percebam que os meus gases poluentes, eles vão se espalhar pela atmosfera. Qual é o problema da inversão térmica? A poluição térmica, você vai ter um ar frio que ele vai descer, ó, descer, e esse ar frio, ele vai prender a poluição do ar. A poluição do ar. E isso vai causar um problema para a sociedade. Anotem isso aí, tá? Anotem isso aí que é importante. A inversão térmica, ela é um problema
de ordem natural. Com ou sem poluição, com ou sem ser humano, em vários locais do mundo ocorre essa inversão térmica, que você tem na superfície uma camada de ar fria, mas assim uma camada de ar quente e uma de ar fria. A inversão térmica vai fazer o quê? Tá o nome dizendo, né? Inverter essas camadas de ar. A fria desce e a quente sobe. Qual é o problema da inversão térmica? É que se você tem poluição, o ar frio que agora está embaixo vai prender os gases poluentes. E aí você tem esse problema em cidades como São Paulo, né? E há algumas ali daquela região metropolitana no Brasil, né? No Brasil você vai ter nestas cidades aí esse problema. Você chega, cara, num lugar como São Paulo, você não vê o céu estrelado à noite, de tanta poluição que tem. Né? É um nível de poluição estupendo, não só em São Paulo, mas em cidades vizinhas, né? Como Cubatão, por exemplo, né? E tantas outras por ali. A letra C está aí dizendo que há chuva ácida. O que é a chuva ácida, cara? A chuva ácida. A chuva ácida é um tipo de chuva, tá? Que quando você tem a poluição do ar, jogando esses gases poluentes na atmosfera, lá nas nuvens, a água que sobe em forma de vapor, né? O H2O, sobe em forma de vapor, H2O. Quando se junta com um gás poluente, que a água lá torna-se líquida para voltar em forma de chuva, ela traz consigo a acidez desse gás poluente, causando estragos como esse aí, ó. Olha o estrago que foi feito nessa estátua. Os peixes mortos. Cadê as flores e as folhas? Cadê como é os troncos dessa árvore? Perceba que você não tem. Né? Os ramos dessas árvores foi tudo derretido pela chuva ácida. Imagine o estrago que isso não faz na pele humana. Eu não quero nem imaginar, né? Dói e dói bastante. Onde é que você tem chuva ácida, professor? Em locais com grande nível de poluição, como São Paulo, no Brasil, né? A própria Europa, os Estados Unidos, ali na região do Manufacturing Belt, como nós já estudamos, e em tantos outros locais do mundo, quando você tem uma grande concentração de poluição, uma grande concentração de indústria. Eu vejo que até agora nós já observamos 3 problemas ambientais, né? E todos os 3 relacionados à poluição do ar. Vejam como isto é um problema para todos nós. Já na página, cadê aqui, 174, nós vamos ter o problema da ilha de calor. O que é a ilha de calor? O que é uma ilha, né? É um local de terra cercado por um grande número de água. Então, o que seria a ilha de calor? Você vai ter no centro da cidade, deixa eu até aproximar aqui, nós podemos observar melhor. Ó, você vai ter no centro da cidade um número maior de graus Celsius, né? Uma temperatura mais elevada, devido a N fatores. Por exemplo, vamos lá destacar alguns. No centro da cidade, esses edifícios não permitem a circulação do vento. No centro da cidade, esses edifícios, né, ou solo, esse solo, ele é coberto por asfalto. Então, quando chove, a água cai no asfalto e vai embora pelos canais de esgoto. O vento ele não circula, você não tem área verde no centro da cidade. Qual é o resultado? Olha a temperatura aqui do centro. 32,8 graus. Quando você vai para uma área mais, deixe-me ver qual seria a expressão, com mais verde, né? Com casas mais horizontais, olha a diferença aqui dessa região do parque, 30 graus. Gente, tem lugares, como por exemplo na cidade de São Paulo, né, que nós temos que dar como exemplo, que é a nossa principal cidade do Brasil,
que você tem 10 graus de diferença do centro da cidade para as áreas mais periféricas. Professor, a ilha de calor é no centro? Não. A ilha de calor é onde você tem esta concentração de verticalidade. Lembram que nós estudamos isso? O que é a verticalidade? Prédios, né? Prédios na vertical impedem a circulação do vento. Você tem aquela sensação da coisa abafada. Onde é que é a ilha de calor de Maceió, por exemplo? Jatiuca, Ponta Verde, Pajuçara. Tem temperaturas maiores, tem temperaturas mais elevadas do que o centro da cidade de Maceió, do que o bairro do centro. E mais ainda do que bairros como Estáquio Gomes, bairros como Benedito Bentes, que pega toda aquela ventilação, toda aquela área ali arejada que vem desde São Luís, Quitundo e por ali. Percebe isso? Então, o problema da ilha de calor, o que é a ilha de calor? Uma área da cidade que é mais quente do que o que está ao seu redor. Tem lugares, repito, que chega a 10 graus a diferença de um para o outro, de um bairro para o outro. E isso é um problema das cidades. Imagine a quantidade de ar-condicionado que você tem nesse centro da cidade, e você sabe que o ar-condicionado, né, joga aquele ar quente para o lado de fora. Então, você imagine esses prédios todinho com os ares ligados e jogando um vento quente. A sensação de calor que não vai dar nas pessoas que estão ali ao redor, cara. É importante a gente perceber isso aqui. Tá entendendo? Qualquer dúvida, tá? Me chama aí que a gente pode solucionar. Vamos lá, deixa eu afastar aqui agora. Eu tenho um problema do efeito estufa. Atenção. Anotem isso aí também. Não esqueçam que efeito estufa, ele é um fenômeno natural. Oxe, professor, como assim? Não é o ser humano que produz o efeito estufa? Não. Se não fosse o efeito estufa, não haveria vida na Terra. O efeito estufa nada mais é do que isso aqui, ó. Deixa eu afastar um pouco a imagem. Você tem uma radiação, né? Um calor emitido do Sol à Terra. Esse calor, quando bate na superfície da Terra, é enviado de volta para o espaço. E esta barreira da Terra, chamada atmosfera, ela segura parte desse calor. E aí esse calor, uma parte, obviamente, volta para o espaço, mas outra parte, ó, é retida por aqui mesmo. O que é a estufa lá da coxinha? O que é que ela faz? Ela segura o calor, né, daquilo que foi frito alguns instantes atrás. Então, o efeito estufa, gente, ele é um fator natural que a atmosfera da Terra, ela busca manter a temperatura da Terra em uma certa estabilidade. E isso permite que haja vida em nosso planeta. Qual é o problema, professor? O aumento da emissão do CO2. O aumento da emissão dos gases poluentes e como esses gases poluentes vão levar problemas, gerando o aumento da temperatura média do planeta. E aí é onde está, né, o X da questão. Se você analisar o derretimento das calotas polares, esta sensação de aumento da temperatura, né, as temperaturas cada vez mais altas, batendo recordes e mais recordes. Professor, existe relação entre o efeito estufa e a ilha de calor? É óbvio. Contudo, o efeito da ilha de calor ele é muito mais perceptível, porque ele vai acontecer nas cidades. Eu vou perceber que a minha cidade está mais quente. Às vezes o planeta ele nem aumentou tanto assim, mas aquela cidade específica ela está com um aumento de temperatura. É preciso estabelecer essa relação. Avançando aqui sobre o efeito estufa, né? Nós vamos ter também um problema dos lixos.
Os resíduos sólidos é um outro grande problema das nossas cidades e do nosso planeta, né? Discutindo aqui as questões ambientais. O lixo, se ele não for descartado de maneira correta, você vai ter aí o lixo produzindo um alto grau de poluição dos lençóis freáticos, poluição com a emissão do chorume, poluição do ar, né? Quando você pega ali as bactérias, os fungos, as coisas, e vai ficar ali naquele lixo sendo deteriorado. Quando bater um vento, a região que estiver próxima pode sofrer graves doenças com aquilo ali, entre tantas outras questões. Então, o lixo, ele é um problema de todas as cidades do Brasil, de todo o planeta. E por que não dizer, ele é um problema nosso, de cada um de nós. Nós produzimos lixo demais. Hoje, o Brasil ele produz, em média, mais de 1 quilo de lixo por dia, por brasileiro. Eu e você, nós produzimos mais de 1 quilo de lixo por dia. Isso é muita coisa, cara. Isso é muita coisa. Lembre que quando eu pego o lixo, tiro da minha casa e o carro do lixo leva, eu tirei esse lixo da minha casa residência, mas não tirei isso da minha casa planeta. É preciso que nós pensemos que quando eu consumo alguma coisa, como por exemplo, uma máscara velha que está aqui, não sei como é que foi parar aqui na minha mesa, mas beleza. O que tem de máscara sendo jogada já no lixo, porque não está servindo mais, né? Porque o elástico já não está mais esticando, chegando até lá, ou já desbotou, e aí joga fora. Aí volto a frisar. Eu posso livrar dessa máscara da minha casa residência, mas não da minha casa planeta. E hoje o planeta, ele urra. Eu não vou nem dizer chora. Eu não vou nem dizer geme. O planeta, ele urra pedindo socorro. A natureza, ela está gritando como uma mulher que vai dar à luz, dizendo: seres humanos, parem. Seres humanos, diminuam a velocidade da poluição de vocês. E quem sabe esta aula vai servir um pouco para isso. Quem sabe algum de vocês agora estão refletindo e pensando na quantidade de poluição que vocês fazem, que nós fazemos. Que nós fazemos. São pequenas ações, mas que se todos nós fizermos essas pequenas ações e irmos espalhando essas pequenas ações, nós vamos ter resultados melhores, principalmente para as nossas cidades, principalmente aqui para a nossa região. Então, o lixo, ele é um problema de todos nós. Todos nós devemos pedir aos nossos governantes uma questão de coleta seletiva, uma preocupação com a nossa fauna, com a nossa flora. O lixo, ele requer que nós, seres humanos, tenhamos uma sede menor de querer consumir em excesso. Não tenho esse meu discurso como parar de consumir. Não, mas consumir com equilíbrio maior, com equilíbrio melhor. E hoje a sociedade, ela perdeu a sua noção do que realmente ela tem como necessidade para o que ela tem como luxo. A menina tem 10 biquínis, mas já postou foto com os 10, então ela não pode mais ir para a piscina, não pode mais ir para a praia com aqueles 10. Ela tem que comprar o 11º, 12º, 13º e não pode repetir. E nisso o planeta dizendo socorro, socorro, socorro. Os celulares, para onde vai tantos celulares que a gente compra tanto e descarta tanto e joga fora tanto? E tem gente que todos os anos troca de celular porque o celular deu problema, o celular quebra e não presta mais. Para onde está indo esse lixo todinho? Essas baterias, essas pilhas, esses computadores que estão quebrando. O ser humano precisa repensar os seus conceitos.
Nesse período de quarentena, a gente viu muitas coisas que nunca mais tinham acontecido. Se você pegar fotos de lá da China, o céu da China ficou mais limpo no período que eles declararam lá o isolamento. Muita gente ficou impressionada no início lá da pandemia com a quantidade de borboletas que tinha em Maceió. Apareceram baleias na praia de Maceió, não sei se vocês viram. A terra diminuiu a quantidade de tremores, porque o ser humano passou a circular menos. Cara, nós estamos destruindo o planeta. E o que mais me preocupa, meu querido, minha querida aluna que me assiste nesse momento, é que eu creio que nós ainda vamos viver, e eu digo nós porque eu também sou novo, né? Nós ainda vamos viver por aqui uns 50, 60 anos. E se hoje já está ruim, quiçá daqui a 60 anos. O que é que vai ser do nosso planeta? O que é que nós vamos deixar para os nossos filhos, os nossos netos? E nós não podemos esperar das grandes autoridades, nós não podemos esperar um grande projeto dos maiores banqueiros mundiais. Tem que começar por nós, na nossa residência. Que a gente possa, no mínimo, querer usar menos canudos, menos plástico, usar menos produtos de uma maneira em geral, descartar menos as coisas. Apenas como uma filosofia, né? É uma sociedade de produtos tão descartáveis que até as pessoas estão se tornando descartáveis, né? Amores descartáveis. Tchá, hashtag segura essa. Qualquer coisa eu jogo fora o meu celular. Então, qualquer coisa também jogo fora a minha melhor amiga, minha best friend forever. Qualquer briguinha, jogou fora, não fala mais coisa. Cara. Enfim, vamos voltar aqui. Uma das possíveis soluções que ameniza os problemas dos lixões é a construção dos aterros sanitários. O aterro sanitário, conforme está aí na foto que é exibida para vocês, o aterro sanitário ele tem uma camada impermeável entre o solo e o lixo, evitando que o chorume desça para os lençóis freáticos. E o ser humano ele é tão cego na sua sede, na sua ganância, que ele não percebe que é este chorume que desce para os lençóis freáticos, vai para a água que ele mesmo vai cuspir. Meu Deus, como ser humano é. Que eu e você possamos refletir mais a respeito disso. Que eu e você possamos pensar melhor nas nossas atitudes em relação ao meio ambiente. Então, nós vimos até agora, o problema da poluição do ar, cadê? A poluição do ar, que é um problema por conta da industrialização. Depois nós vimos a inversão térmica, que é um problema natural, onde você tem a inversão da camada de ar frio, que era em cima, e ar quente, e elas invertem em algum momento do dia, e depois volta à sua normalidade, e quando a fria desce, impede a passagem dos gases poluentes. Você tem o problema da chuva ácida, que é um problema antropogênico, né? Gênico vem de formação, início, surgimento, antropos, homem, então é o homem que faz com que haja a chuva ácida. A ilha de calor, que é um fenômeno também provocado pelo ser humano, que ocorre nas áreas urbanas. Depois nós vimos sobre o efeito estufa, diferente dos outros dois, né? O efeito estufa é um fator natural, só que o ser humano vem agravando. E aí nós vimos a questão do lixo, onde hoje um brasileiro produz mais de 1 quilo de lixo por dia. Já na página 179, nós temos aí a questão das enchentes. As enchentes, que nada mais é do que uma consequência de, muitas vezes, essa alta quantidade de lixo que o ser humano produz. O ser humano ele vai produzir tanto lixo, o ser humano ele vai produzir tanta sujeira, que ele mesmo vai tapar as suas bocas de lobo, né? As bocas dos esgotos, e essa água não vai ter uma vazão, não vai ter uma fluidez para as galerias de esgoto. Sem contar que o solo da cidade ele não é mais
um solo que a água vai infiltrar, que a água vai ser infiltrada pelo solo. Quando você tem uma estrada de barro, a água da chuva cai e aquilo vai descendo pelo esgoto, pelo solo, perdão, pelo solo. Quando você tem uma estrada, né, uma rua, uma avenida, a água bate e vai embora. Se você não tiver um sistema de saneamento básico, um sistema de esgoto eficiente, você vai ter o problema das enchentes. E aí um outro grave problema quando você tem essas enchentes são os deslizamentos de terra, que também é um fator natural. Só que ele vai ser agravado por conta dos seres humanos que habitam nessas áreas de encostas. A própria gravidade do solo vai fazer com que haja o deslizamento. Só que o peso de casas, o peso do ser humano ali em cima vai agravar, vai acelerar o processo desse deslizamento de terra. E aí nós temos as várias catástrofes que vocês sabem existem, que ainda continuam existindo no Brasil. Então, gente, na próxima aula nós vamos ver sobre as conferências mundiais sobre o meio ambiente, né? A questão aí, como por exemplo a Rio+20, Protocolo de Kyoto, entre outras, tá? E espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nessa nossa breve discussão da aula de hoje, tá bom? Meu muito obrigado, fica agora para vocês a realização dos exercícios lá na plataforma do DataEduc, tá? Que Deus abençoe a todos e na próxima quinta-feira, creio eu que já estaremos ao vivo, tá bom? Deus abençoe e tenham todos um bom final de semana.